Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do jogo aberto, falando muito desse empate contra o Mirassol. E o Abel reconheceu que tem falhado. O time não vive um bom momento, não vem jogando bem. Para ele, um jogo mal jogado esse de ontem, e ele assumiu a responsabilidade puxando para ele. Então bora para tocar esse vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva e deixa o like. Bora pro vídeo, rapaziada. Olha, o Mirassol vem fazendo vítimas, ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, empatou com o meu Colorado e agora no Allianz Parque fica no 1-1 com um gol de estreante e o Palmeiras bem questionado. Como eu sou girassol, você é meu sol. Quase 50 dias depois, a volta do Palmeiras ao seu estádio foi com casa cheia. E novidades contra o Mirassol. Os quase 39 mil torcedores presentes viram Felipe Anderson e Rafael Veiga entre os titulares. E não dá para dizer que não funcionou. Principalmente porque Facundo na direita criou bastante, Felipe na esquerda também. Mas o primeiro tempo acabou no 0, muito por conta de finalizações ruins que sobraram. Estamos a ter dificuldades em fazer golos, estamos com média de 7 finalizações para fazer um golo. O segundo tempo seguiu igual, Palmeiras chegava, até que deu certo. Belíssimo passe de Rios, Veiga rolou para trás e Facundo Torres não perdoou, Palmeiras na frente. Só que quando tudo parecia funcionar para o Palmeiras, o futebol e suas surpresas. Bastou um erro defensivo para o Mirassol aproveitar. Neto Moura lançou para a área, James escorou e Chico da Costa ganhou para empatar. Tomamos um gol também, um detalhe que não pode passar para mim, a gente tem que estar mais atenta nessas jogadas aí. Aí foi a bafa, o Palmeiras com ataque todo diferente do início. Entraram Maurício, Alan, Flaco e o estreante Ramon Sosa. O time tentou, mas outra vez decepcionou em casa. Sinceramente não posso fugir, acho que foi um jogo mal jogado da nossa parte. Antes, uma força brutal, uma fortaleza, a casa do Palmeiras tem sido um obstáculo até aqui no Campeonato Brasileiro. Em 4 jogos disputados, foram 2 empates e 2 derrotas. O que será que está acontecendo? Temos que assumir que no Brasileirão o nosso problema está em casa. Basta olhar para os pontos que nós temos fora, para os pontos que temos em casa, sobretudo aqui no Allianz Parque. 10 pontos perdidos é muito. Sobretudo em casa, porque a nossa performance fora é boa e portanto o que eu te posso dizer é que nós vamos melhorar e temos margem para melhorar. No caso do Palmeiras, tem algumas coisas que não justificam. O Palmeiras, Boa, Eugênio. Antes do Mundial já não conseguia ganhar no Allianz. Verdade. Mas agora está sem o Estevão. Estava com o Estevão e já não conseguia ganhar do Allianz. Mas isso, mas é aquilo. O empate de ontem do Palmeiras com o Mirassol é mais um resultado ruim em casa, resultados que vêm se acumulando há algum tempo. Então não é por causa do Mundial, não é porque perdeu o Estevão, não é por qualquer outra coisa. Porque o Palmeiras não tem conseguido os resultados que precisa como mandante. E então, por daqui isso a ele pouco não eu quero está análise disso, na liderança do campeonato. inclusive do Eugênio, de todos nós. Vamos lá com o Abel Ferreira, para a gente falar mais do jogo. Não, se você entende que mesmo com um investimento feito de mais de $500 milhões, por mais que tenha muito dinheiro, se essa versão 2025 é a pior desde que você chegou ao Palmeiras, se você concorda com isso? Isso é uma opinião sua e a opinião não vou discutir. Nós há 1 mês e meio estávamos em primeiro na Libertadores, em primeiro no campeonato, na Copa. Agora não estamos a passar um bom momento. E, independentemente das narrativas que tu crias e os teus colegas criam, se o Palmeiras investe é porque tem dinheiro. E esse dinheiro surgiu com os títulos que nós ganhamos, com títulos e com vendas de jogadores. Por isso é a pergunta que se faz é: porquê que o Palmeiras investiu esse dinheiro? Porquê que o Palmeiras pode investir esse dinheiro? Há 5 anos não podia, há 4 não podia, há 3 não podia. Lembram-se que eu falei aqui? Porquê que agora pode? Pagou a quem devia, certo?
vendeu jogadores a preços bem vendidos e agora temos que comprar para continuar a ser competitivos. Agora não escondo e não adianta criar essa narrativa. Sim, não estamos a jogar aquilo que podemos e que vamos jogar, mas para isso precisamos de um bocadinho de tempo. Essa última frase, que é inclusive a que estava na tarja, aí eu concordo com o Abel. Ou alguém duvida que com o tempo ele não tem a condição de melhorar o time do Palmeiras, mas que não tem jogado o que pode jogar, não tem mesmo. Não tem mesmo. Um técnico que tem tanta longevidade, né? A gente acabou de ver o Vojvoda saindo do Fortaleza e ele tem, né, um tempo muito semelhante, até um pouquinho mais, né? Sim, mais, um pouco mais. Os dois trabalhos são trabalhos marcados, e isso é natural no futebol, por altos e baixos. Sim. Há momentos excelentes e há momentos ruins. Tanto do Vojvoda no Fortaleza quanto do Abel no Palmeiras. Há oscilações, porque assim, você está reconstruindo o time. Então o Palmeiras teve um início ruim, aí deu uma melhorada boa, como ele falou, éramos líderes do Brasileiro, melhor campanha na Libertadores, depois caiu de novo, são mudanças que acontecem. Essas são situações. E ele reconhece que o time vive um bom momento. Sim, e ele tem potencial para fazer o time melhorar de novo. Agora, ele vai ter que lidar com problemas nesse segundo semestre. Quais? A gente acabou de falar num. O calendário é muito difícil para os times que foram para o Mundial. Sim. Ele vai cobrar o seu preço ali na frente. Essa é uma questão. Mas por ele exemplo, tem um elenco recheado. Sim, mas nesse elenco recheado, um dos principais, se não o principal jogador contratado, não conseguiu jogar, que é o Paulinho. O Paulinho nem vai. E nem vai, né? nem vai nem jogar. vai. Que era jogador para ser um grande diferencial técnico, lamentavelmente não deu certo. E jogou pouco, mas algumas das vezes em que jogou foi. Foi o diferencial. Ele muda. No Mundial, inclusive, quando ele entra, você vê como o time muda. Posso acrescentar, Eugênio, o que você está falando? Na mesma linha, você falou um dos principais contratados, reforços, não vai poder jogar. Eu sei onde você vai chegar. E o outro... No seu arquivo de fotos do Tigrinho que você tem. E o outro, celular. principal contratado mais caro. Ainda está longe de ter o desempenho que todos esperam, que é o Vitor Roque. Sim. Assim como outro dos principais contratados, só que esse chegou antes, Felipe Anderson, também ainda não jogou o que se espera dele. Sim. Tô certo ou tô errado? Tá certo. E o Abel Ferreira tá lá para fazer com que esses caras joguem. E aí? Exatamente, mas aí é uma questão, né? Coletivamente e individualmente. Lembrando que o Felipe Anderson, quando vai pro Palmeiras, o Palmeiras vence a concorrência com a Juventus por ele. Ele estava muito bem, não era um jogador que vinha mal em fim de carreira. Ele vem pro Palmeiras com a expectativa de entrar na rotação da seleção brasileira. De tão bem que ele estava, mas talvez se sentindo pouco observado como um jogador da Lazio. Então, de fato, tem que dar um jeito de tirar mais futebol desses caras. Como a gente estava defendendo aqui pro De La Cruz, pra zaga do Corinthians, isso vale para essas contratações do Palmeiras. Concordo. E o Palmeiras faz essas contratações que o Abel até está falando, não, porque a gente tem dinheiro para isso, tudo. O Palmeiras muda o foco de contratação no meio do ano passado. Tá gastando mais. Pensando no Mundial. Pensando em ter um time com mais peso até europeu, internacional, para fazer um grande Mundial. E o Palmeiras vai até as quartas de final, que é um resultado legal, mas não é que o Palmeiras deixou algum grande jogo pelo caminho. O grande jogo foi contra o Botafogo, que é um jogo doméstico. E quem decidiu foi o Paulinho, que agora tá fora. Não, mas é que foi um jogo doméstico, então não tem nem aquela coisa de... Pô, no final das contas, o flamenguista ali caiu nas oitavas, mas teve um grande jogo contra o Chelsea, o Botafogo contra o Paris Saint-Germain. O Palmeiras teve uma grande campanha em relação a quartas de final, mas não teve esse grande momento ali de um grande jogo contra um time internacional. E isso ficou esse incômodo na cabeça do palmeirense, a sensação de que, dava pra ter ido mais, dava pra ter feito alguma coisa diferente, dava pra ter feito um pouco mais. E do mais, assim, ele caiu pro campeão, né? Essa questão também, né? Que fez o que fez depois na final, como a gente viu, contra o PSG, que era o grande favorito da competição. Mas aí, Abel, eu vou entrar numa outra questão, que é o estilo de jogo, especialmente pensando nos resultados que não acontecem jogando em casa e que em alguns jogos em que você tem uma expectativa, como foi no Mundial, que ele pudesse jogar outro futebol. O Palmeiras do Abel, ele é um time excessivamente vertical. É um time que trabalha muito em cima de força física, intensidade na marcação e verticalidade. O que é uma virtude também. É um estilo. O que é um estilo. E pode ser uma virtude. Agora, falta... Em alguns jogos, a gente está vendo números aí do Campeonato Brasileiro,
falta trabalhar mais a bola, porque contra adversários que se fecham, você precisa envolver esses adversários. E quando isso é necessário, o Palmeiras não consegue. Eu pedi esses números... E só para complementar esse comentário, e o Palmeiras, quando tinha essa dificuldade, o Palmeiras tinha uma bola parada muito forte. E não tem mais. E tá sem ela. Não tem mais. Não tá contando mais com essa bola parada forte. O Palmeiras fez muito gol de cabeça em escanteio, por exemplo, porque trabalhava muito bem. Por quê? Porque como tem dificuldade de abrir a defesa, conseguia pela bola aérea. Quem cobrava os escanteios... na tela ali, Abel, pra não perder o foco ali. Vai lá. Eu pedi esses números para mostrar essa dificuldade do Palmeiras de envolver os adversários. Ele é o 8º em termos de médias de gols marcados. Para um time que briga por título, o 8º ataque é ruim. Média de passes certos e apenas o 12º colocado. Se a gente leva isso, passes certos, para o chamado terço ofensivo, ou seja, perto da área, dentro da área, essa média cai para apenas a 14ª. Tá quase no Z4 ali, né? 14º. O número de passes a cada vez que o Palmeiras tem a posse de bola, o Palmeiras troca 5,3 passes. É apenas o 12º no campeonato. As posses em que ele tem uma troca de 9 passes ou mais, ou seja, posses que valoriza essa presença nessa posse de bola, ele tem apenas 16,3, é o 12º. Olha só, todos esses são números que indicam um time que não trabalha essa bola, que não tabela, que não triangula. A exceção foi ontem, foi o nosso gol. Muitas vezes ganha o jogo é um estilo. da forma dele. Só que há jogos em que ele precisa envolver o adversário. Por outro lado, vamos inverter para posses individuais. Jogadas em que apenas um jogador esteve com a posse de bola. É o 4º maior. Entre o momento que o Palmeiras pegou a bola e o Palmeiras perdeu a bola, só um jogador teve ela. É o 4º maior no campeonato. Em termos de média. E dribles tentados, ele vai para primeiro. Ou seja... É o Estevão aí também, né? Vai muito para individualidade. Dribles tentados, ele é o primeiro por causa do Estevão. Então, por foi quê? embora. Porque é o seguinte... Alguma dúvida? Não é o Facundo Torres, é o Estevão. Só que daí o time é competitivo, chegou a liderar o campeonato, mas é um time que talvez tenha... E com o Estevão chegou a liderar o campeonato, mas agora o time tem que mudar a chavinha. Sim. Mas assim, quando você tem muito drible, muita posse individual, significa que você não está criando coletivamente. Sim. Ontem, no momento em que o Palmeiras criou coletivamente, ele fez o gol. Perceba? Mas o Palmeiras... Foi uma triangulação. Do Abel Isso sempre... precisa acontecer mais vezes. Mas o Palmeiras do Abel sempre foi visto e com razão, e elogiado por ser um time muito coletivo. Isso mudou? Muito coletivo, eu tô falando, são momentos do jogo, tá, Abel? Ele é muito coletivo na marcação, ele é muito coletivo na pressão. Agora, quando ele tem a bola, ele é um time muito vertical. Para alguns jogos, isso é ótimo. Para outros jogos em que você precisa construir diante de uma defesa fechada, às vezes vale a pena. Tem gente que torce o nariz. Toca a bola atrás, volta daqui, chama de um lado, chama para o outro e circula a bola. E eu acho que o time ideal é o time que sabe alternar entre estilos. Há momentos em que você precisa ser mais vertical e há outros momentos em que você precisa... Que foi até a declaração do Ancelotti na coletiva de apresentação da seleção. Ele fala... falando em... Tava um número lá que o Palmeiras é perto de Z4. Sabe onde o Palmeiras é Z4? É o quê? Perto de Z4. Como assim perto de Z4? Tinha alguma estatística lá que ele estava muito mal. Tá. Sabe onde o Palmeiras é Z4? Na classificação de mandantes. Se você fizer a classificação do campeonato apenas valendo os jogos em casa, o Palmeiras tem 6 pontos, só 2 vitórias, as 2 em Barueri, nos clássicos contra Corinthians e São Paulo, 2 empates e 2 derrotas. No Allianz não ganhou ainda no Brasil. E assim, são uma loucura. São 6 jogos com 4 gols feitos e 4 gols sofridos em casa. E só 8 pontos. Está à frente só de Fortaleza e Sport. São piores mandantes que o Palmeiras. O Santos e o Vitória estão empatados em pontos, só que o Santos tem saldo de gols melhor e o Vitória tem mais gols feitos. Eles empatam em saldo, o Vitória tem mais gols feitos. Quer dizer, o Palmeiras ele é Z4 na classificação de mandantes. Claro que como visitante, o Palmeiras é líder isolado do campeonato. Mas você tem que conseguir mais resultado em casa. E aí, assim, o jogo como visitante... Na visão de vocês, isso é só uma coincidência ou tem a ver com esse estilo? Tem, porque olha só, como visitante... Ele usa mais o contra-ataque. O time objetivo fora de casa,
Ele consegue melhores resultados, normalmente. Agora, em casa, ele precisa envolver o adversário... Tem que propor mais. Que está mais recuado. E uma coisa... Esse é, assim, jogo casa perfeitamente. E quem não viu o jogo, tá só ligando aqui hoje de manhã pra ver e tá vendo os melhores momentos, você só vai ter visto 2 jogadas do Mirassol, né? A jogada que o Gustavo Gomes quase faz um gol, ele salva, mas fica perto de fazer um gol contra ele até tromba a costela na trave. E o gol. Mas não foi assim, não é que foi um jogo do Palmeiras e 2 bolas do Mirassol. O Mirassol teve várias escapadas ao longo do jogo, é que muitas delas não geraram uma finalização perigosa, então não entra como o melhor momento. Mas o jogo, o Mirassol teve espaço foi trocação também. Franca. Foi um jogo muito franco, é que o Mirassol não criou uma finalização que vire... Sim. O Palmeiras melhor, mas não vira um lance de melhores momentos do jogo. O Mirassol é muito efetivo. A gente viu ali na última linha que tinha na tela do Palmeiras, que ele continua... Esse é um problema não de agora, vem se repetindo, continua tendo muito baixa conversão de gols em chances criadas. É um dos piores em termos de aproveitar a chance, né? Tem a chance criada, ele não consegue botar a bola para dentro. Mas, ao contrário disso, o Mirassol é o melhor. O Mirassol é o time que melhor converte, mais converte chances, percentualmente falando. Então, assim, ele precisa de poucas chegadas ao ataque para fazer o gol. E foi assim ontem. Poucas finalizações, mas você vê que é uma finalização trabalhada dentro de um planejamento. Falávamos que o Palmeiras deixou de fazer gol em escanteio. A jogada do gol do Mirassol é uma jogada claramente trabalhada. Os jogadores sabiam exatamente. Bate a falta aqui, você levanta na segunda trave, o cara cabeceia para o meio, vem o outro por dentro e faz o gol. Vieram 2, inclusive. Um estava impedido, mas não chegou. O Mirassol, inclusive, a gente está falando do Palmeiras mandante e tal, mas o Mirassol ontem empatou com o Palmeiras. O Mirassol ganhou do São Paulo no Morumbi. Sim. O Mirassol em casa meteu 4 no Grêmio. Então, vou falar o Corinthians. O Mirassol ganhou do Corinthians onde? Na casa dele. Lá em Mirassol. Agora o Mirassol pega o Santos. Ele tá fazendo a fila aí dos grandes de São Paulo. É verdade. Não, sem contar o Grêmio. Sem contar a goleada. O Mirassol, alguns anos atrás, goleou o Palmeiras também lá. 6. No Campeonato Paulista, né? Tem Que assim, todo mundo olha... Todo mundo, eu tô me incluindo. É o Mirassol o adversário. Mas olha a campanha do Mirassol. Surpresa, olha os adversários e resultados do Mirassol, hein? Parabéns pro Mirassol, momento excelente. Não acho que briga pelo rebaixamento em 2025, deve se solidificar esse ano na elite do Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras também não pode apresentar o futebol que apresentou contra o Mirassol. Sim, a gente Vitor Roque? Meu Deus do céu. O que a gente tem? Tela? Tem. Então vamos lá, tela do Vitor Roque. Já que você trouxe de volta pro Palmeiras, vamos falar do Tigrinho. Pouco participativo, Vitor Roque, mapa de ações de Vitor Roque contra o Mirassol. Poxa, a gente viu agora há pouco o mapa de ações do Neymar. Tá Você lembrou? Você veio na sua cabeça? Eu também. Pô, o Neymar tá correndo mais que o Vitor Roque. Caraca. Pô, você lembra? O Neymar tinha bolinha em tudo que... Não, mas também é característica. Lógico. O técnico manda. Mas enfim, ações com bola, 13. Finalizações, só 2. Certas, nenhuma. Chances criadas, 1. Menor número entre os jogadores do time enquanto esteve em campo. Saiu aos 21 do segundo tempo. O que acontece com o Vitor Roque? Johnny. João Gonzalez. Eu acho que tá acontecendo até uma falta de confiança do Vitor Roque. A torcida, o Abel, acho que todo mundo esperava que ele fosse desabrochar mais rápido no Palmeiras. É um jogador que veio também para ser o diferencial no Mundial. Saiu zerado. O Abel Ferreira falou ontem que ele tá jogando com uma tonelada nas costas, não foi? 50 quilos. 50 quilos. É uma mochila de 50 quilos. Mas assim, por quê ele tá jogando com uma tonelada nas costas? Porque as atuações não estão vindo. Você até fez uma comparação que eu acho interessante sobre o momento que o Yuri Alberto viveu. Acho que o Yuri Alberto era até uma questão mais jocosa. Virou meme. Com lances dele na internet, dizendo que ele era... Com um monte de gente dizendo que ele era bárbaro. E o que aconteceu com o mental do Yuri Alberto? Aconteceu isso ou não? Não, sem dúvidas. Não? E o que aconteceu com o Yuri Alberto nesse momento? Virou goleador. Não, o mental ficou abalado. Pô, ele fala que a psicóloga do Corinthians foi uma das responsáveis por ele dar a volta por cima. O Vitor Roque também me parece, tá? Não é uma contratação. Que tá abalado pela fase muito ruim que ele vive. Ele não tá... Ontem até teve o lance que o Rios consegue achar o Vitor Roque, ele se atrapalha com a bola. Seria um lance que o Yuri Alberto 2024, ali no primeiro semestre, assinaria. E pouco participativo. Qualquer atacante, quando não faz gol, começa a ficar incomodado. Exatamente. Ainda mais um atacante que chegou para resolver. Chegou com essa pressão, essa cobrança, essa responsabilidade. A presidente do clube de falando resolver os problemas do Palmeiras. A maior contratação da história do futebol brasileiro.
É uma pecha, é um fardo. É por isso aqui, ó, os 50 quilos nas costas do menino também. Faz parte, só que assim, o dinheiro investido, a fama como ele sai do Brasil para ir pro Barcelona, ele tem que uma hora corresponder. O Estevão também, a gente falava, pô, é muita carga, a gente bate pra caramba no menino de 17 anos e tal. Mas o Estevão, assim, tudo bem, tem gente que falava que ele não apareceu em jogos grandes e tal, mas, pô, contra o Chelsea ele fez o que fez e é um menino que tem tudo pra desabrochar ainda mais agora defendendo o Chelsea. O Vitor Roque não é o culpado do Palmeiras não apresentar um bom futebol. Não é o único culpado. Seria completamente injusto. Mas ele tá virando a figura disso. E isso é ruim pra ele. Entendeu? Ele tá virando a cara da má fase do Palmeiras. Tem muito mental aí, você acha também, Bira? Pra mim, assim, o Vitor Roque não é o maior craque do mundo com a bola no pé. Tá? Nunca foi. Mesmo no melhor momento do Atlético Paranaense, achava que ele era um ótimo jogador. Pra nível de futebol brasileiro, dava até pra dizer que o Vitor Roque do Atlético Paranaense era ele e Hendrick, lembra? A gente botava então, pra nível de... Não, a gente falava que ele e o Hendrick brigavam pra ser o próximo centroavante da seleção brasileira. Então, mas tá longe de ser um grande craque, como você falou, mas o Atlético Paranaense, qual era a visão que todo mundo tinha dele? O cara com facilidade pra fazer gol. Então, mas por quê? Pedia gol, mas né? então, aí que tá. O Vitor Roque, ele nunca foi um super craque com a bola no pé, de habilidoso, de técnico. Mas ele tinha uma confiança. Ele inclusive, quando ele começa a brilhar no Atlético, ele ainda era reserva, um reserva que entrava. Havia até uma cornetagem da torcida do Atlético. Era o Pablo? De que ele deveria ser titular. Era o Pablo. De que ele deveria ser titular, mas ele entrava e decidia. Ou quando ele era titular mesmo, ele chegava e decidia. Pô, ele decidiu o jogo contra o Estudiantes em La Plata. Decidiu o jogo contra o Palmeiras no Allianz, quando o Atlético Paranaense elimina o Palmeiras em Libertadores. Então era um jogador que tinha muito essa confiança de não, eu vou chegar e decidir e faz. E acho que ele perdeu muito disso na Europa, porque ele tomou muita pancada no Barcelona. Né? Quando ele chega lá, ele não chega tão bem. Talvez, assim, uma coisa é você... Mas, assim, ele vai pro Betis. O Antony tomou muita porrada no Manchester United, foi pro Betis e conseguiu ter essa virada de chave. Ele não conseguiu. Ele começa bem. Sim, no Betis, mas depois cai. Depois cai também. E daí acho que já vem os fantasmas ali. Eu acho que ele é um cara que tá precisando dessa confiança de voltar a ser aquele cara. Ou voltar a ser o Tigre ali, né? Voltar a ser aquele cara que tem aquele sangue nos olhos e aquela confiança de que ele é um cara capaz de decidir. Sim. Porque é super craque com a bola no pé, ele nunca vai ser, provavelmente. Mas ele pode ser um cara que tem aquela confiança. Olha, ele não tá fazendo gol, certo? Quantos jogadores na história do futebol a gente já viu que assim, é muito longe de ser craque, mas fazia gol. Por quê? Porque é jogador que tem uma confiança natural de contar. Não, aqui dentro da área eu faço gol. Sim. Eu sei que eu sou grosso, eu sei que eu sou ruim, mas eu vou meter. Perfeita a sua Não que seja grosso ou ruim. O Rony no Palmeiras. Mas ninguém tá cobrando que ele seja super craque. Tá cobrando que ele faça gol. Então, então você precisa achar... Melhor o desempenho. Você precisa conseguir entrar na cabeça dele e descobrir o que está acontecendo de errado lá para ele recuperar aquele Vitor Roque de Atlético Paranaense. Eu acho que era um Vitor Roque que fazia gol. Eu acho que tem a ver com o que você estava falando, né? É um ciclo. O Abel sabe, eu de vez em quando falo sobre isso aqui. Muitas vezes, nós aqui no Brasil, e eu coloco a imprensa brasileira nesse balaio, alguns torcedores também, nós exaltamos excessivamente jovens jogadores que aparecem. Nunca vou esquecer que eu vi uma capa de revista lá em 2009 dizendo: temos ataque para uma década, alguma coisa nesse sentido. E era Pato e Keirson. A gente achava que o Pato e o Keirson seriam jogadores assim de pá! Mas o Pato foi jogar no Milan, teve boa fase no Milan. Não chegou aí a uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Nenhum dos dois chegaram. Jogou na seleção, o Pato. Mas não chegaram nem chegaram à Copa do Mundo com a seleção brasileira. Então, às vezes, isso se repete. Tyson ou Messi? Tyson ou Messi? O tempo vai dizer. Então, a gente tem uma mania aqui de ver um jogador aparecendo aqui com potencial e multiplicar esse potencial dele. E isso cobra um preço ali na frente. O jogador se sente pressionado para dar uma resposta que, de repente, ele ainda não está preparado para isso, porque às vezes... talvez nunca tenha sido bom. Mas no caso do Vitor Roque, Eugênio, no caso do Vitor Roque, não fomos só nós, ou só a imprensa. O Barcelona viu muito, veio comprá-lo. Então não foi só a imprensa que viu. Veio comprá-lo, mas deu pouquíslas oportunidades a ele. Porque sim, mas veio. Não entregou. Então, mas aí... Mas assim, passa pelo que se comenta, pelo que se fala, pelo que se espera. Não estou dizendo que ele é um mau jogador, longe disso. Eu acho que se criou uma expectativa maior do que ele poderia entregar naquele momento. E como ele não entrega, ele começa a se cobrar demais. Aí tem um efeito reverso psicológico. Concordo. Aí chega no que disse ontem o Abel Ferreira.
tá com uma mochila de 50 quilos nas costas. Porque todo mundo... Ele chega pro Palmeiras... Ele chega pro Palmeiras como o jogador mais caro contratado. Assim, você tem que chegar lá e dar a resposta imediata. E ele não consegue. E aí eu vou colocar, no fato dele não conseguir, também a situação de que o estilo do jogo do Palmeiras, que nós debatimos agora há pouco, não é um estilo que está favorecendo a ele. Sim. É um time muito vertical e tal. Ele não favorece mais o Flaco? Ontem o Flaco entrou também e não foi bem. Em muitos momentos, sim. Sim, porque precisa do cara ali pra finalizar, né? Então, porque nesses jogos que o Palmeiras não consegue entrar, não consegue abrir a defesa adversária, o Flaco Lopes, como um cara pra ficar postado ali e pegar a bola aérea. Bola aérea, bola parada. Aquela coisa da bola aérea forte do Palmeiras, que muitas vezes resolveu os problemas, entendeu? Então o Flaco Lopes nisso encaixa melhor. Então o jogo por baixo e por dentro não entra. Sim. Que é o jogo que beneficiaria mais o estilo de jogo do Vitor Roque. Vem aqui, vem para uma tabela, vem para uma bola enfiada entre a zaga e tal. Isso raramente acontece no Palmeiras. Ontem, repito, aconteceu uma vez, saiu o gol, mas por acaso não caiu no pé do Vitor Roque, caiu no pé do Facundo Torres. Que era um cara também super contestado e ontem fez uma boa finalização, né? Então eu quero completar o que disse o Eugênio. Ele tem muita razão no que ele está falando, isso acontece. Às vezes há empolgação de Por isso que às vezes eu sou chato aqui, Abel. Vocês ficam se empolgando, eu falo, calma, espera um pouquinho, quero ver mais. Você nunca é chato. Sou chato, sim. Só às vezes. E reconheço que, mas às vezes ser chato é importante. A empolgação com jogadores é natural, acontece. Não é só no Brasil. Também se joga muito pra baixo. Então, isso que eu ia falar. Mas por outro lado também, por outro lado também, não pode queimar e dizer que não serve, que é válido. Vou te falar que tem gente chamando de bagre. É um garoto novo, pode estar numa fase ruim. Pode ser que essa fase ruim fique pra sempre. E pode ser que ele desabroche e comece a fazer gol. Já cansamos de ver. Eu acho que isso vai acontecer, viu, Abel? Vamos com calma dos dois lados, pra não empolgar e pra não queimar. Eu ainda acho que ele vira o jogo no Palmeiras. Acho que tem que ter calma, mas eu acho que ele ainda vai conseguir dar a volta por cima. As figurinhas do Tigrinho ainda vão aparecer lá no... Figurinha do Tigrinho quando ele fizer gol. Só para completar rapidinho, que a gente precisa falar do Galo que vai jogar hoje. Matéria espn.com.br, até tirei os óculos aqui para ler, de perto, que o atacante Vitor Roque, de quem estamos falando... a ESPN apurou que o Tigrinho sofreu uma entorse na perna direita. Ele saiu mancando muito. Além de fadiga muscular na panturrilha ao ser substituído ontem. Contra o Mirassol, ainda assim, ele deve ir a campo contra o Galo no final de semana. Quem não vai a campo está suspenso, é isso? Flaco Lopes está suspenso. Recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga. Então, pro bem do Palmeiras, que pelo menos o Vitor Roque joga, senão fica sem os dois ali, principais atacantes. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro o jogo aberto e depois aí o F360, o programa da ESPN, falando muito desse empate de ontem. O problema de tudo não é empate. É claro que o empate é ruim. Mas o pior de tudo é ver o Palmeiras não conseguir trabalhar essa bola. Acho que a equipe da ESPN trouxe aí uma tabela com muita informação falando sobre o momento do Palmeiras. Quase não troca passes, tá? Colocação é muito ruim no campeonato se for ver pelas trocas de passe. Se for botar do meio para frente é pior ainda. Então é muita finalização de fora da área. Por quê? Não tá conseguindo trabalhar a bola. Conseguiu trabalhar a bola no gol? Sim. Mas, cara, não tá conseguindo fazer isso. E o problema é dentro de casa. O problema é dentro de casa, porque fora de casa, a proposta é sair no contra-ataque, aproveitar as oportunidades, os espaços que o adversário vai deixar. Agora, dentro de casa, o Palmeiras tem que propor o jogo. E não consegue. Esse que é o maior problema. Para mim, sinceramente, o Palmeiras... ele contratou Facundo, contratou o Sousa. Então tem um pessoal sim pra frente. Mas falta o 10. Falta o camisa 10. O meio de campo ali pra trabalhar essa bola. Igual o Chelsea lá tem o Caicedo. Cara, precisa de um 10. Hoje, pra mim, o Palmeiras carece de um cara que vai puxar a responsabilidade e vai trabalhar essa bola. Precisa desse cara.
Precisa desse cara experiente, irmão, e bom de bola. Acho que mudaria totalmente o Palmeiras ter esse cara. Que um dia já foi o Veiga e não é mais. O Veiga não vive um bom momento e o Abel insiste com ele. Para mim, tem que estar ali como titular o Maurício. Maurício faz bem essa função de 10? Faz, até faz. Só que eu acho que o Palmeiras precisava sim contratar um 10. E, cara, deixar o Veiga no banco, cara. O Maurício tem que ser titular. Pelo menos o Abel reconheceu que não tá vivendo um bom momento. Não estamos conseguindo jogar bem. Foi um jogo mal jogado. Então a gente fica na expectativa do que ele vai fazer. Cara, para com isso. Eu sei que ele gosta muito do Veiga. O Veiga foi muito importante em vários títulos. Mas ele não tá bem. Você continua forçando o cara e você só muda nos 20 minutos do segundo tempo. Além de tudo, ele demora a mudar, cara. Muda logo no intervalo, cara. Muda a cara do time já no intervalo, já vem com a proposta já do vestiário, cara. Cara, aqui a gente sabe que o Abel tem muita qualidade, a gente não chega aos pés dele, a gente é curioso, na verdade. Fica aqui dando palpite do que a gente tenta enxergar no jogo. Então, não quer ensinar o Abel. Até porque, né, eu não tenho capacidade para isso. Ele é um técnico excelente. Mas eu acho que ele precisa se reinventar e poder olhar mais olhar mais de cima, sei lá, da situação. Porque não sei, cara, porque que ele não coloca Pra mim, ontem, o Maurício tinha que ser titular. No ruim de tudo, segundo tempo, tinha que entrar com ele já na saída do intervalo. Então eu quero saber de você, qual é a sua opinião? Você que assistiu o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda, o que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias. E deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Você que puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando as últimas notícias, as informações do nosso Verdão para trazer em primeira mão no seu canal Verdão Notícias. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.